Certo, são 8 horas e 16 minutinhos. Acerte o seu relógio aqui com o mundo e sua casa, horário de Brasília. Você que está acompanhando o nosso programa através das redes sociais, através das nossas plataformas, mande aí sua mensagem, sua opinião, que é muito importante para nós. Ó, e dois fatores dão esperança ao ex-juiz Sérgio Moro para manter a cadeira no Senado. O primeiro deles é a vitória no Tribunal Regional Eleitoral no Paraná por 5 votos a 2. Segundo integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, esse placar será levado em conta pela Corte no julgamento do recurso. O segundo fator, que está ao lado de Moro, é o tempo. Os prazos processuais devem empurrar a chegada do recurso do PL e do PT ao TSE para o segundo semestre. A última sessão da qual o ministro Alexandre de Moraes participará no tribunal será no fim de maio. A partir de junho, a cadeira de Moraes será ocupada por André Mendonça. A ministra Carmen Lúcia assumirá a presidência do tribunal. A defesa de Moro tem esperança de que os 2 votos possam ser favoráveis ao ex-juiz. Moraes seria um voto pela cassação, segundo a contabilidade da defesa e da acusação. Seja qual for o resultado, o julgamento servirá de parâmetro de como a Justiça Eleitoral vai tratar casos futuros de gastos de candidatos no período que antecede a campanha eleitoral oficial. Doutor Júlio Meirelles, será que Moro perderá esse mandato? Olha, é um assunto muito polêmico. Trata-se de abuso do poder econômico em pré-campanha, né? Ou seja, o que pode gastar um candidato em pré-campanha. Não existe uma legislação a respeito. É um tema muito nebuloso. Poucos sabem, e aliás, ninguém tem certeza, e digo isso como um advogado eleitoralista, não só eu, Júlio Meirelles, advogado, que não sabe exatamente o que pode ser feito. Um juiz também não sabe, um promotor eleitoral também não sabe, um ministro do STF também não sabe, e assim também o do TSE. Justamente por isso, porque não tem uma legislação específica sobre o tema. Portanto, não privilegiar, por exemplo, o sufrágio universal, o mandato conquistado nas urnas, agora, nesse momento, é sim muito prejudicial ao direito eleitoral. Esse debate ele está sendo travado no âmbito travado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral e por 5 votos a 2 o mandato não foi cassado, né? E espera-se, ao menos essa é uma opinião pessoal, né, como advogado eleitoralista, que também não seja no TSE. Né? Acho que deve se definir, sim, regras, contornos bem pontuados em torno do que pode ser feito e não pode ser feito, e aí sim, depois dessa definição, iniciar-se sim a responsabilização com a cassação. Agora, cassar um mandato de quem, por exemplo, não sabia ao certo o que poderia gastar, é um erro e que não pode ser levado em conta. Nesse processo, por exemplo, discute-se uma pré-campanha do Sérgio Moro, que foi pré-candidato ao cargo de presidente da República, né? E depois passou a ser candidato, pré-candidato ao Senado, né? Então, muito se discute qual seria o valor que pode se gastar. Alguns dizem 10%, outros 20%, outros 30% do que pode ser gasto durante o período oficial de campanha. Não se sabe ao certo. 10%, por exemplo, de uma campanha presidencial é um valor, vamos dizer assim, significativo. Né? E o voto pela cassação soma o que foi gasto como pré-candidato a presidente, que é um valor muito maior, né? Com o que foi gasto como pré-candidato ao Senado. E aí, obviamente, dá um valor, de certa forma, significativo. O certo é que isso deve ser dirimido antes, para depois se iniciarem essas responsabilizações e cassações de mandato. 8 horas e 20 minutos, doutor Cairo Montelo. A gente já percebeu esse placar, né, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, 5-2, né, 5 votos a favor de manter o mandato do Sérgio Moro. E como é que você analisa aí, doutor Cairo? Você deve ter uma vitória aí, o Moro, também no TSE? Alex, de modo geral, uma decisão técnica. Fica aqui a minha crítica sobre a influência política dentro de um tribunal. Os 2 ministros do TRE que votaram contra, né, o Sérgio Moro, que votaram pela cassação, foram ministros indicados pelo presidente Lula, foram indicados pelo PT, e não é
uma infeliz coincidência. Não é uma coincidência. Bom, com relação às acusações ali que envolvem o atual senador Sérgio Moro, que foi eleito com 2 milhões de votos pelo estado do Paraná. O cerne da questão era que os candidatos gastaram menos do que ele gastou. E como muito bem dito pelo doutor Júlio Meirelles, não existe uma legislação específica que trata sobre gastos de pré-campanha. O que existe é o entendimento, tá? Um entendimento jurisprudencial, é que os pré-candidatos devem gastar algo próximo, uma média próxima. E o Sérgio Moro, ele excedeu essa média próxima, mas existe uma justificativa. Ele era pré-candidato à presidência e automaticamente ele precisava gastar muito mais ali que os candidatos ao Senado Federal. Não existe qualquer tipo de impedimento para o downgrade, que é quando ele desistiu de ser presidente e foi ali para o pleito de senador, e em virtude disso, ele acabou gastando, né, todo o período que ele brigou como presidente, mas no final acabou indo ao Senado Federal, teve um gasto superior, mas está muito bem justificado. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, acertadíssimo, e agora vamos aguardar o que acontecerá em Brasília. Tá certo, e ainda hoje, no Mundo de Sua Casa, depois de investigações sobre vários homicídios em Goiás, a Polícia Civil chegou a suspeitos de integrar uma quadrilha. Daqui a pouco, ainda nessa edição de hoje, dessa quinta-feira, aqui no Mundo de Sua Casa.